Olha, sobre esse ranking global em que o Brasil aparece como o segundo pior lugar para se aposentar, nós vamos falar agora com a Viviane Pérez. Ela é diretora da Secretaria de Políticas Sociais da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. A Viviane está ao vivo, direto de Brasília. Diretora, boa noite. Boa noite. Qual é a opinião da senhora sobre esse estudo? Por que o Brasil é tão ruim para o aposentado, hein? Bom, para discutir esse tema das aposentadorias, né, que eu penso que envolve a Previdência de forma geral e todos os benefícios, a gente tem que retomar os ataques que já foram feitos, né, à Previdência Social. A gente chama de contra-reformas, né, a gente nem chama de reformas, porque quando você reforma alguma coisa, você reforma para melhorar, e a Previdência vem desde os anos 90 sendo totalmente atacada. Por exemplo, quando a gente fala de valores de benefícios, lá em 1998, que foi a primeira contra-reforma da Previdência, existia uma vinculação da remuneração das aposentadorias com o salário mínimo, né? O teto da Previdência era 10 salários mínimos. E isso foi alterado, né, em 98, onde passou a ser, desvinculou com o salário mínimo esse teto, né? Hoje o teto ele é R$7 mil, né? Então, se a gente calcular os 10 salários mínimos, né, seriam mais de R$12 mil hoje o teto da Previdência. E o que acontece com os aposentados? Acho que a população, e a gente ouve, né, muitas vezes, idosos dizendo, olha, eu me aposentei com 3 salários mínimos, agora eu recebo só 2, porque o índice, né, que vai reajustando os valores das aposentadorias é o Índice Nacional de Preços do Consumidor, ele não está vinculado ao salário mínimo. Então, existe uma tendência desse teto cada vez cair, diminuir, né, e os valores das aposentadorias cada vez mais diminuírem. Isso reflete nas condições de vida né, da população de forma geral e dos idosos ainda mais. Né? Isso estou falando de uma reforma de 98. Pois é, o que a gente percebe é exatamente isso, né? A cada ano que passa, o aposentado ganha menos, não é? Se ele aposenta com o teto, logo depois ele já começa a ganhar menos. O que tem que ser feito para mudar essa realidade? Uma série de medidas que são importantes, né? Que é a gente retomar o que foi alterado nessas reformas da Previdência, né? Que o governo sempre coloca, todos os governos que fizeram reformas, né? Colocam a necessidade de alterar a política de previdência, porque existe um suposto déficit da previdência, e isso não é real, né? Hoje a gente tem parte do orçamento público brasileiro, mais de 50% indo para pagamento de juros da dívida, e o investimento nas políticas públicas de forma geral, e uma delas a previdência, ela vem cada vez mais sendo restringida, né? E aí a gente tem reformas em 2003, 2005, e a última, que foi mais agressiva, que a gente avalia, foi a mais drástica e agressiva, que atinge os servidores públicos e atinge, né, os trabalhadores do setor privado de uma só vez, que traz ainda muitas mais mudanças, né, com relação a valores, a critérios de acesso, né, isso junto com uma reforma trabalhista que aconteceu, e a situação do país, de um imenso número de desemprego, traz uma situação de imensa pobreza, né, e principalmente aí para a população idosa, que muitas vezes trabalhou uma vida toda, e quando vai se aposentar não tem condições de manter sua saúde, sua vida, né, condições mínimas de vida, e é isso que a gente está falando aqui. Diretora, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a participação e estamos aí sempre à disposição. Abraço. Abraço.